genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, o sofrimento e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concepção divina, no mesmo grupo doméstico onde desenvolvem-se as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Joana de Ângeles. O Centro Espírita Paulo de Tarso de Coromandel, fundado no dia 20 de setembro de 1949, neste ano completando 65 anos de fundação e comemorando ainda os 150 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Com o apoio da Federação Espírita Brasileira, União Espírita Brasileira e Conselho Regional Espírita do Alto Paranaíba, e com os colaboradores a Dominante Boutique, Alia Água Mineral, Autoescola Coromandel, Autoposto Santa Clara, Supermercado Pontual Progresso, Café Coró, Casa do Estudante Papelaria e Utilidades, Central Comunicação Visual, Cardoso e Cruvinel Corretora de Seguros, Hotel Frios, Queijos e Derivados de Carne, Coisas de Casa, Dr. Leide Costa Ferreira, Odontologia, Dr. Nivaldo Batistetti, Advocacia, Embaré Indústrias Alimentícias, Expresso Dalva, Hotel Dona Adélia, IAS Instituto de Atenção à Saúde Integral, Agroleite Queijos Itapuã, Nacional Pneus, São João Padaria e Lanchonete, Protec Produtos Agrícolas Limitada, 97,9 Rádio Gerais FM, Restaurante Cambotiá, Supermercado Líder e Viação Nossa Senhora da Abadia. Estamos abrindo a terceira noite de nossa terceira Jornada Espírita de Coromandel. Uma proposta de divulgação do Espiritismo em nossa cidade e em nossa região. É a doutrina dos Espíritos como Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo que tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Iniciamos terça-feira, dia 28 de agosto, a terceira Jornada Espírita de Coromandel. Iremos até o próximo domingo, amanhã, 31 de agosto, abordando o tema central, um desafio chamado família. Sejam todos bem-vindos. Elementos tão diferentes podem reunir-se no lar. A família, por isso, torna-se um fabuloso laboratório das almas. Conquanto sofra alterações no padrão estrutural na atualidade, não deixa por isso de continuar com a sua finalidade intrínseca e definitiva, de ser o ambiente ideal e formulador do ser integral. No momento de arte desta terceira noite, apresentamos um novo trabalho do Centro Espírita Paulo de Tarso, coordenado por Célio Fernandes, Helena Martins e Nicole Rezende, o coral Cântico da Paz. Com os pequenos cantores Júlia Amaral, Isabel Ervite, Fernando Rosa, Cailane Rabelo, Lívia de Oliveira, Ana Paula, Emily Goulart, Maria Clara, Ian Durral, Júlia Rosa, Cecília e Gabriela Machado. Eles nos apresentarão duas músicas. A primeira, com Célio e coral Cântico da Paz, O Silêncio. A segunda, com Nicole e o coral Cântico da Paz, Se Compreendesses o Dom de Deus.
desses, como te sonho, buscarias o que tenho pensado para ti. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em mim. O nosso muito obrigado ao Célio, Helena, Nicole e aos jovens cantores do Coral Cântico da Paz. Nós lembramos que na Feira do Livro Espírita, no hall de entrada, encontramos boas obras literárias, em especial as várias abordagens do nosso tema central. E as inscrições para o seminário de amanhã, domingo, de manhã com Marcel Mariano e à tarde com João Marza Nolini, deverão ser efetuados lá no hall de entrada, na secretaria. Nós agradecemos aos colaboradores que patrocinaram este evento e aos trabalhadores voluntários que fazem a realização de nossa jornada. Nós convidamos a presidente do Centro Espírita Paulo de Tarso, Virgínia Rosa, para a prece inicial. Nesse momento, vamos elevar o nosso coração, o nosso pensamento a Jesus, a rogar a esse amigo dileto de nossas almas, que envolva a todos nós em paz, em alegria, que Ele facilite a nossa compreensão, que Ele desperte em nós a vontade de amar e de servir, de colaborar com os desejos de nosso Pai para conosco e para com todos aqueles que dividem a nossa vida. Cansados de sofrer devido ao mal, Senhor, procuramos o remédio no bem. Esse o motivo de estarmos aqui. Poder ouvir falar de Ti e de Seus ensinos. Para em contato com essas vibrações amorosas, fortalecermos-nos e confiantes seguirmos os Teus passos, de mãos dadas com a fé, de mãos dadas com a coragem e com o amor. Não desista de nós, Senhor. Permaneça sempre conosco, iluminando os nossos passos, guiando a nossa alma em direção ao nosso Pai. E ensina-nos, Senhor, a permanecer em vós. Assim seja.
O amor aquece-nos profundamente na dinâmica da educação, fazendo-nos compreender, intuir, abençoar e servir incessantemente, dando-nos a energia superior para que na condição de pais, irmãos, tios, avós, amigos, jamais desanimemos ou desistamos de nossa missão. O conferencista convidado para o seminário e palestra de hoje foi Simão Pedro de Lima, mas por questões particulares cancelou a sua participação e por sua indicação o companheiro Marcel Mariano assumiu os mesmos temas. Hoje, no período da tarde, Marcel já nos brindou com o seminário Relacionamento Conjugal, o desafio da convivência. A vivência do amor. Com este tema, damos sequência à terceira jornada espírita de Coromandel. Graduado em História e Direito, Marcel Mariano é assessor jurídico da primeira vara da infância e juventude da comarca de Salvador, Bahia. É palestrante espírita com centenas de conferências em todo o Brasil e exterior e atua junto à Federação Espírita do Estado da Bahia, sendo atualmente trabalhador do Centro Espírita Caminho da Redenção, na Mansão do Caminho, em Salvador. Por favor, Marcel Mariano. Meus amigos, minhas amigas, internautas que nos acompanham pela rádio fraternidade.com, a paz seja conosco. Há exatos 14 anos, no ano 2000, a Federação Espírita Brasileira, em parceria com a Federação Espírita de Portugal, resolveu fazer no mês de março, na cidade de Salvador, uma grande conferência que assinalasse, naquele ano e naquele mês, a passagem dos 500 anos de descoberta do Brasil. E o grande evento foi intitulado Conferência Espírita Brasil-Portugal. Ali estiveram os 53 maiores oradores espíritas em atuação no Brasil naquele tempo, juntamente com as vozes mais expressivas da querida pátria portuguesa. E durante 3 dias e uma noite, vivemos um memorável encontro em que palestras e seminários, debates e mesas redondas fizeram uma análise dos 500 anos de história deste gigante na América do Sul, que é considerado, segundo as vozes espirituais, como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Foi naquela ocasião em que estivemos presentes naquele evento que teve toda a montagem e estrutura feita pela Federação Espírita do Estado da Bahia, FERE. Nós assistimos o lançamento de uma obra do Espírito Joana de Ângeles, que escolheu aquela data para lançar o seu potentoso livro, O Despertar do Espírito. E foi nessa obra singular em que ela convida o leitor a despertar as potências que jazem adormecidas na alma, que ela escolheria um suave poema
uma lenda, uma história extraída das tradições da velha Índia. Conta a benfeitora, pedagoga, psicóloga e educadora emérita desencarnada que Ananda era um jovem discípulo de Buda e resolveu peregrinar de sua cidade em direção ao monastério nas montanhas sagradas para encontrar o seu mestre, o iluminado, e ali compartilhar na intimidade daquele monastério as tradições do budismo. Demandou terras áridas, enfrentou as canículas e, chegando à borda de um imenso deserto que o separava do destino, ele deu-se conta de que, tomado pela sede, a única possibilidade de água era um poço que mãos generosas haviam cavado na terra debaixo de uma árvore ou de um sicômoro. E quando Ananda atingiu aquele poço, aquela árvore, diminuindo um pouco a ardência do sol que latejava sobre seus cabelos negros, ele deu-se conta de que uma moça, dotada de peregrina beleza, os olhos negros como a asa da graúna, os cabelos desnastrados lhe caindo sobre os ombros, o corpo esguio como de uma gazela, os lábios carnudos e os dentes alvos como as nuvens em amanhecer de verão, também coletava água valendo-se de um vaso. E com a proximidade do jovem, a mulher se inquietou. Um valor tomou-lhe a face. Ele sentou-se numa pedra e aguardou que ela recolhesse o precioso líquido. E o olhar dela, vez por outra, vagueava nas laterais, observando o jovem mancebo que aguardava. Quando a vasilha subiu da imensa cacimba, puxado por uma corda, que ele viu o líquido puro, potável, naquela caçarola, naquela panela, eis que ele quebra o silêncio que pesava entre ambos e exclama: dá-me de beber. A jovem é tomada por um certo susto e, voltando-se para Ananda, exclama: como é possível que tu me peças de beber? Eu noto pelas tuas vestes que tu és um filho do iluminado. Tu vens da cabeça de Brahma. Quanto a mim, eu sou uma sombra que vagueia na terra, porque eu sou uma pária. Não observas que entre nós dois as castas impossibilitam qualquer contato? Até a minha sombra contamina, enquanto tu és um protegido da grande alma. Ananda sorriu e exclamou: eu tenho sede. Você pode me dar um gole de água? Ela então vagueou e, numa tentativa de despistamento daqueles sentimentos que estavam febris na alma, ela disse que não possuía uma tigela menor, um vaso, um copo, com que pudesse levar a água a ele. Ele então lhe propõe: faz de tuas mãos uma concha e dá-me água, porque tenho sede e vou enfrentar a canícula do deserto no resto da tarde. A moça leva o vaso até Ananda, mergulha as mãos no líquido fresco e coloca diante dos lábios do jovem, que sorve a água, havendo um ligeiro toque entre a pele do rosto dele e as mãos veludosas da moça. Parecendo uma faísca elétrica, ela se sente tocada por sentimentos que nunca tinha percebido antes. Pelo que retrai-se tímida,
Ele agradece e exclama dizendo: eu só conheço uma casta, a casta da humanidade. Faz um gesto de gratidão e parte em direção ao deserto. Tomada por sentimentos dicotômicos que lhe avassalavam naquele instante a alma, a moça regressa para casa trazendo precioso líquido para abastecer os vasilhames domésticos. E em certo momento dirige sôfrega à mãe: mãe, hoje eu conheci um sonho. É uma poesia sobre duas pernas. Ele parece uma manhã de primavera. Ele tem o frescor das tardes primaveris. Ah, mãe, a senhora que lida com a magia, que consulta os que já morreram, que manipula tisanas e ungüentos na tua sala de magia, tu poderias conseguir algo para tua filha? O que queres? Eu queria que a senhora fizesse um sortilégio e fizesse com que aquele jovem de nome Ananda se apaixonasse por mim. Louca, desvairada que tu és, como eu posso fazer algo por ti contra alguém que nem conheço? Oh, mãe, dá-me a felicidade conquistando a mão de Ananda. Tentarei, mas não te prometo êxito, porque tu me disseste que ele é um protegido de Buda e já se encontra há muitas horas daqui. Efetivamente, Ananda havia atravessado o deserto, atingido as montanhas, e depois de uma árdua peregrinação localizado o monastério do seu mestre. Adentrara-se, confabulara com o iluminado, e exausto da peregrinação daquele dia, entre a fome e o cansaço, demandara a sua alcova para o descanso corporal. Deitando-se na esteira ao chão, dormira profundamente. Caindo a noite, aquela mulher distante valera-se de sortilégios, de preces estranhas, de invocações aos seres nos quais acreditava. E dentro em pouco ela vai estendendo um manto da ilusão sob o domínio de Maya, a deusa que no panteão da mitologia indiana é a deusa da sensualidade, da Kundalini, das sensações materiais, da luxúria, da sensualidade. E aquela onda perturbadora avançou no tempo, no espaço, adentrou-se no monastério e atingiu Ananda. Do corpo, deu-se conta de que a moça, que ele vira no início da tarde, avançava para ele no quarto. Estava bela como nunca. Os cabelos negros, despenteados de propósito, os olhos faiscantes, nublados, que pareciam duas gemas retiradas do mar ainda há pouco. O corpo coberto com uma túnica transparente. Tão transparente que Ananda pôde ver-lhe todos os contornos. E tomado por uma febricidade, sentiu-se estimulado na libido. Buda, que meditava num compartimento próximo, percebeu a trama e, vibrando, estabeleceu uma zona de proteção sobre o monastério que refugou a onda perturbadora emitida por aquela sensitiva distante. Ela recebeu a onda de volta como uma chicotada psíquica e, voltando do transe, disse: minha filha é inútil. Como? Buda percebeu a minha tentativa de enrodilhar Ananda na sensualidade de Maya e expulsou-me, e a onda dele é infinitamente mais poderosa. A dele representa a luz e eu lido com as sombras. Desiste,
Esquece-o, deixa-me em paz. Tu não me amas, minha mãe. Já que a senhora não consegue, eu vou ao monastério. E vou pedir pessoalmente a mão de Ananda a Buda. Tu és louca, desvairada e insensata. Faze de tua vida o que quiseres. A moça tomou o caminho e depois de peregrinar 3 dias entre a fome, a sede, os desafios da estrada, localizou as montanhas, o monastério, bateu-lhe na imensa porta e o monge, vestido a caráter, veio abrir. O que queres? Eu quero conversar com o Buda. Nós não recebemos mulheres. Aqui as mulheres não entram porque trazem perturbação, inquietação, desviam o nosso pensamento do Nirvana. Vai-te embora. Só sairei daqui se o Buda me atender. O monge não teve outra alternativa a não ser chamar o mestre, que autorizou a entrada pela primeira vez de uma mulher no monastério, onde só haviam homens lutando contra as paixões, contra os arrastamentos. E no primeiro contato, Buda, fitando aquela mulher jovem, inquieta, perguntou: o que vieste fazer neste monastério? E eu vim pedir ao Senhor a mão de Ananda em casamento. Mas eu não vejo em tua alma condições de desposar Ananda. Ananda se prepara para atingir o Nirvana, medita, paira acima das inquietações humanas, dos arrastamentos. Mas eu desejo ter Ananda. Tu consentes com o nosso matrimônio? Consente. Dentro de uma condição. E qual é? Que tu fiques neste monastério conosco e medite durante 4 anos. Se lograres vencer as paixões, eu te darei a mão de Ananda. A moça aceitou. E, tomando das vestes monásticas, refugiou-se numa ala própria e passou a meditar. 4 longos anos se passaram até que ela voltou a Buda. Tu me dás a mão de Ananda? Ainda vejo tua alma assaltada pela loucura de Maya. O que tu queres não é a essência. O que tu desejas são aquelas fossas nasais cheias de pus. O que tu desejas são aqueles esfínteres por onde sai o excremento mal cheiroso. O que tu queres é aquele corpo que vai morrer, apodrecer, e que nem os abutres desejam como carne. É o que tu queres. Medita mais 3 anos e depois me procura. A moça volta ao quarto e meditou, completando uma saga de 7 anos. E depois de mais 3, não voltou para procurar Buda. Ele foi atrás dela e disse: ainda tu queres consórcio com Ananda? Ela disse: não. Aprendi na meditação a me libertar das paixões. E Ananda já está comigo. Eu o tenho sem o possuir. E ele está comigo sem ser meu. Já estamos em matrimônio espiritual, que importa a união de corpos. Já estou consociada com Ananda. Aí o Buda sorriu e entendeu que a moça havia atingido a libertação dos arrastamentos. O Koan suave nos remete exatamente às filosofias orientais, em que praticamente, aproximadamente no século V antes de Jesus, na região de Kapilavastu, em Bikini, na Índia, o príncipe Siddhartha Gautama, aos 29 anos de idade, casado, pai de uma criança, aproximou-se um dia da grade do palácio paterno, onde vivia quase como um prisioneiro
de regalias e de riquezas nababescas. E olhando pela grade, deu-se conta de que além dos muros palacianos, a vida estuava. Ele viu um homem velho, vencido pela decrepitude dos anos. Ele observou uma mulher atingida pelo sofrimento, uma criança na orfandade, um homem maduro doente. Ele viu pobres, ele viu ricos nas liteiras faustosas. E ele deu-se conta de que o sofrimento não poupa pessoa alguma. Todas as pessoas estão sujeitas ao sofrimento, à dor, às dificuldades, aos óbices. E depois daquela visão, ele teve uma grave crise existencial. E resolveu sair do palácio, tomando decisões radicais. Separou-se da companheira, legou todos os seus haveres ao descendente e disse ao pai que ia viajar pelo mundo para encontrar a verdade, localizar qual é a razão de se viver na terra. Por que é que se vive? Qual é a meta, qual é o objetivo, qual é a finalidade da existência? O pai, percebendo-lhe a imaturidade, ainda aos 29 anos de idade, autorizou-lhe a saída, mas que ele se fizesse acompanhar por 6 servos da casa paterna. Acompanhem meu filho, e quando esta loucura, estes desvaneios se dissiparem, tragam-no são e salvo para casa. E os servos, fazendo voto de fidelidade canina àquele poderoso Senhor, o Marajá, acompanharam Siddhartha Gautama. Ele foi peregrinando até descobrir um monastério Brahmani. E naquele monastério se lutava contra as paixões. O indivíduo se internava ali e tentava lutar contra as paixões que supostamente estavam lá fora. A sensualidade, a paixão, o ódio, a comilança, os arrastamentos materiais. Entretanto, a filosofia Brahmani propunha de que a vitória sobre as paixões era o afastamento das mesmas, mantendo distância dos conflitos que estão nas ruas. Ali ele ficou algum tempo e deu-se conta de que quanto mais tentava sufocar o que lhe ia na alma, mais incendiava-se interiormente. O que equivale a dizer que há muitos casos de criaturas que se internaram em monastérios, em seminários, em casas pias, em caramelos, buscando fugir de tudo que estava lá fora. E evocando no Brasil Huberto Roden, o extraordinário escritor que estabeleceu a filosofia universica, ele diria, referindo-se aos cristãos oportunamente: o cristão que foge do mundo com medo de se contaminar com os problemas do mundo é covarde. O cristão que fica no mundo e se chafurda nas coisas do mundo é mundano. O verdadeiro cristão fica no mundo, serve-se das coisas no mundo na medida do necessário e enfrenta os desafios do mundo, como Jesus. Buda, desencantado com a proposta Brahmani, em percebendo que era apenas uma fuga sem solução dos conflitos que são internos, saiu e voltou a peregrinar pelo mundo até encontrar uma árvore bódia, uma figueira, que no Oriente é considerada uma árvore sagrada. Ali sentou-se, tomou a posição de lótus e disse de si para consigo que só sairia dali quando se iluminasse. E a tradição remonta, ou a tradição conta, que ele ficou 3 dias meditando. A meditação não é um pensamento em alguma coisa.
É o esvaziar do pensamento, das ideias, para deixar a casa mental vazia. E de casa mental vazia plenificar-se de Deus. Meditando e esvaziando-se do ego, Siddhartha Gautama atingiu o estado que ele chamaria mais tarde de Nirvana. O hinduísmo denominaria como Samadhi. A psicologia chamaria plenitude. E Jesus a rotularia de o reino dos céus dentro de vós. Atingido o Nirvana, Buda estabeleceria as 4 nobres verdades do budismo. A primeira delas, o sofrimento. A segunda, as causas do sofrimento. A terceira, a necessidade que nós temos de nos libertar do sofrimento. E a quarta, os métodos. De que recursos vamos nos valer para fugir do sofrimento? Que pode ser físico, mental, emocional, espiritual, psíquico. Sob diversos matizes, apresenta-se o sofrimento na Terra. Ele pode ser oriundo dessa existência, Buda sendo reencarnacionista e defendendo a ideia da roda de Sansara, que é aquela roda em que o indivíduo se equivoca, fará um giro evolutivo e voltará ao local do erro para resgatar o erro. O que equivale dizer com Arthur Conan Doyle, o notável escritor inglês que estabeleceu ou criou um personagem chamado Sherlock Holmes. Elementar, meu caro Watson, diria o notável detetive inglês. Arthur Conan Doyle colocaria nos lados de Sherlock Holmes uma frase de que o bandido, o criminoso, sempre volta ao local do crime. O que equivale dizer de que, tomado pela consciência de culpa, que se esculpe no indivíduo após o delito, após a delinquência, o equívoco, o escândalo. Este é um mecanismo automático que leva o indivíduo, se quiser, a peregrinar por terras distantes, por até outras galáxias, mas ele sente irresistível a atração de voltar ao local do erro, como um ator que volta ao cenário para viver nova tragédia. Recapitular a comédia, o drama e resgatar o seu equívoco, liberando-se da mancha esculpida na alma. Portanto, é necessário ter um método. E muitos métodos foram propostos ao longo do tempo pela filosofia. A filosofia no passado, desde as tradições de Epicuro, o epicurismo, passando pelo Adonis, o hedonismo, avançando por Diógenes da escola cínica de Corinto, no Golfo do mesmo nome, atingindo mais tarde Zenão de Cício, e avançando para a proposta socrática, até chegar a Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir no século XX com o existencialismo, a proposta de análise da felicidade, que é uma busca da criatura humana, passa por diversas etapas: o gozo, o ter, a contemplação, o não ter, o indivíduo ser desprovido de todas as coisas. Quem não tem é feliz, porque não sofre a corrupção de ter o medo de perder aquilo que temporariamente se tem. Até chegar ao existencialismo, o gozo, curtir a vida agora porque a bomba vem aí. E como a bomba vai acabar tudo, vamos curtir, vamos gozar a vida e tudo que ela pode dar de paixão, de arrastamentos, de gozos, de tudo aquilo que é transitório, que é efêmero, que é passageiro. A cultura hippieísta dos anos 60, após ser proposta por um professor da Califórnia, Marcuse, estabelecia que o indivíduo contestasse a sociedade de pedra,
a sociedade da pasta 007 dos executivos engravatados, e que o indivíduo fosse para a rua com imenso cabelo Black Power, com a calça boca de sino 54 centímetros, com um violão, maconha no bolso, e fumasse, e curtisse, desse vazão ao sexo, porque esse é o prazer: sexo, drogas e rock and roll. E isso vigorou nos anos 60, nos anos 70, até essa geração perceber de que isso nos levou a um profundo desencanto, a uma profunda decepção, porque perdemos as metas existenciais. O amor reduziu-se a um amontoado de sensações passageiras vinculadas à libido, ao orgasmo, à ocitocina, em que apenas se flui esse momento rápido, passadiço, para depois cair na lassidão. É como o indivíduo que tem sede está diante do mar. Tanta água, e quanto mais se bebe água salgada, mais sede se tem. A geração do século XX vazia, carregada de tecnologia, de celebração, de viagens náuticas interplanetárias surpreendentes, de cirurgias ousadas, mas por onde se vai as multidões mergulhadas na solidão, o que parece um paradoxo. Milhões de criaturas cercadas de tudo, vazias e com medo de encerrar a resistência sem ninguém do lado. Aquilo que havia sido estabelecido pelo professor e psiquiatra espanhol Emílio Mira y López, nos anos 40, quando fez uma análise daquela sociedade tumultuada do antes e do pós-guerra. Uma sociedade cavalgada por 4 gigantes que o levou a escrever um livro célebre, que hoje não se acha nem no sebo para se comprar. Os 4 gigantes da alma, Emílio Mira y López. O indivíduo assaltado pela ira, pelo medo, pelo dever, visitado pelo amor. Até que em 1985, a mesma Joana de Ângeles escreveria um livro, O Homem Integral, onde analisa esse pensamento de Mira y López e o atualiza, para referir-se que os gigantes que hoje nos assaltam é o medo, a angústia, a solidão, a depressão. Quem não tem os 4, tem 3, tem 2, tem 1. Mas tem alguma companhia dessas do lado, criando sempre o tumulto. E o amor está sempre visto como algo inatingível. Quando se acha, ele parece fugir como areia por entre os dedos. Quando se alcança, ele se metamorfoseia. Parece um camaleão que troca de pele. Então ele torna-se ódio, ele torna-se rancor, animosidade, transforma-se numa paixão, numa possessão possessiva. E o indivíduo então afasta-se. E chegamos ao ponto de encontrar pessoas na atualidade que nos contam: eu tenho medo de voltar a amar. Quando se deveria ter medo, receio de voltar ao ódio, se voltar à vingança, à prepotência, à vaidade, à inveja, que são sentimentos profundamente perturbadores da alma. O amor deveria ser essa marca, esse sentimento que assinalasse a convivência humana, a ternura, a gentileza, a bondade. E foi isso que Buda disse. Ao estabelecer os chamados 7 vias da purificação, ele colocaria a ética, o dever, a ética que ele chamava de Shila, o dever, a bondade, e ele colocaria também a iluminação, a concentração e o amor. É que o amor sempre esteve tisnado pelas nossas buscas sôfregas e pelos nossos achados falsos, a ponto dos gregos, em sua época, mais de 2000 anos atrás, estabelecerem um degradê para o amor.
afirmando que filosoficamente a primeira expressão do amor é assinalado pela porneia, por Eros. Conforme a visão mitológica, Eros seria o deus do amor, também simbolizado por Cupido, um menininho travesso e danado, que anda voando por aí com uma flechinha e anda flechando as pessoas para que se apaixonem nas suas flechas envenenadas. Então Eros é a primeira expressão do amor que é vulcânico. É aquele amor que se busca o outro devorador. É o amor dos lençóis, das tumultuadas casas noturnas, dos aconchegos sexuais, em que logo depois da resposta química da ocitocina, o indivíduo cai numa lassidão profunda e dá-se conta de que dormiu com o inimigo do lado. Nem sabe o nome da pessoa com quem se relacionou. E na manhã seguinte um travo amargo obriga a fugir da pessoa, dele ou dela, para arrepender-se mais tarde. O que foi que eu fiz? Agora é tarde, já foi feito. As consequências virão no tempo. É só aguardar. Feita a ação, tem-se uma reação em sentido contrário, positiva ou negativa, destrutiva ou construtiva, que está a caminho. Ela virá imediatamente, mediatamente ou remotamente, mas virá. Atire-se uma pedra no lago e ele haverá de produzir ondas concêntricas, mas o lago tem milhares de quilômetros. As ondas irão até as praias, diminutas, imperceptíveis, mas elas irão até morrer nas areias alviritentes ou nas pedras pontiagudas dos arrecifes. Portanto, esse amor está assinalado ainda por essas buscas de paixões sôfregas, em que o indivíduo está sempre carente. E quando diz muitas vezes, eu te amo, a leitura psicológica é, eu estou mal. Eu gostaria muito de sua companhia, de sua presença, porque eu estou vazio. Você poderia ficar comigo esta noite e preencher o meu vazio existencial? Ainda não há amor. O amor é uma construção do cotidiano, da aceitação do outro, das diferenças, do silêncio quando o outro quer que a gente esbraveje. Você não vai dizer nada. Não. E na hora que ela espera, ou ele, que eu me cale, aí eu falo. Aí eu digo qualquer coisa e preencho o silêncio que pesa entre ambos. O amor é assim. Acolhe. Nunca vê defeitos. Se os vê, os corrige com amorosidade, com bondade. Mas assinalado por Porneia ou por Eros, é vulcânico. É o amor das buscas ligeiras. Logo depois, os gregos afirmariam que o amor é visitado pela expressão philos, na tradução, amigo, de onde vem a palavra filosofia, aquele que é amigo do saber. Na expressão do amor, o amor philos é o amor gentil, o amor entre irmãos, o amor entre amigos, o amor entre companheiros. Mais de uma vez, o nosso querido Divaldo Pereira Franco narrou em célebres doutrinárias palestras na Mansão do Caminho que ele, pessoalmente, tinha muita dificuldade de dizer a certos trabalhadores da Mansão do Caminho, homens, que o amava, ou que os amava, porque não sabia qual seria a reação da pessoa. Estamos às vezes numa casa religiosa, o coroinha que tem profunda admiração pelo padre, mas já imaginou chegar um dia assim, padre, eu amo o senhor. O padre vai dizer, vá de retro infeliz, tu está possuído pelo capeta. Vai tentar outro. O diácono, o presbítero numa igreja evangélica, que possa chegar ao seu pastor e dizer, pastor, eu sou a ovelha que ele ama, meu filho vá orar, está possuído pelo diabo, é o céu tinhoso tomando conta, eu sou casado. Ele não entendeu nada. Então, como encontrar um meio de dizer para que o outro não interprete mal? Que hoje em dia qualquer expressão o outro
se arma. O que você está querendo dizer com isso? Não, eu não sou desse time não, viu? Eu não sou fruta para você me devorar, eu não sou desfrutável, portanto não sou fruta. Não entendeu nada. 2 homens ou 2 mulheres que se digam e estejam na onda apenas da ternura, da amizade, do carinho. Não. Até um filho dizer isso para a mãe, ou um sobrinho dizer isso para um tio ou uma tia, um aluno dizer isso para uma professora. Estamos numa época de tamanha contaminação que está todo mundo armado, uns contra os outros. O que rapidamente substituiu o amai-vos uns aos outros pelo armai-vos uns contra os outros. Então o indivíduo está armado na defensiva e não deixa nem o outro concluir, não, eu não estou nessa onda, não entendeu nada. Então ele vivia um conflito, até que um dia, olhando para um companheiro que ele queria dizer muito querido, ele então aguardou e na hora de falar disse: meu filho, eu queria lhe dizer uma coisa. Pois não, tio Divaldo? Divaldo quis falar e a garganta travou. O receio, será que ele vai entender? E o rapaz olhando: tio, o senhor disse que me queria dizer alguma coisa. O que é? Eu queria lhe dizer uma coisa, meu filho, que eu tenho guardado isso há muito tempo. Diga, tio. Hoje está tão quente, né? A temperatura é altíssima. Você viu como é que está o sol hoje? Tio, o que quer dizer? Bom, eu... E aí gaguejou e foi para lá, foi para cá. Disse: meu filho, eu gostaria de dizer o seguinte: eu amo você. A pessoa ficou pálida, mas recuperou o vício, parece, segundo ele, devolveu e disse: eu também amo o Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante em minha vida. Aí ele quebrou o gelo. Daí em diante ele passou a dizer a todo mundo: onde se encontra, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí ficou comum. Mas a primeira vez, segundo ele, foi um desafio já maduro dizer isso para outra pessoa de trabalho que está na casa, sem que houvesse uma interpretação equivocada em uma outra área, como seria muito comum. Então, o amor filhos é aquele que gostamos de alguém e podemos dizer a esta pessoa, a um pai, a uma mãe, sem qualquer tentativa incestuosa, sem qualquer interpretação libidinosa, sem qualquer sentimento mais rasteiro em relação à pessoa querida a quem estamos nos confessando. Quando a gente disse isso a Chico: eu amo você, e ele respondeu no mesmo tom de ternura, de fraternidade, de companheirismo, de parceria do ideal do bem, sem qualquer tipo de intimidade. Aí os gregos remetem que depois desse amor filos, que deve assinalar as convivências, vamos encontrar o amor ágape. O amor ágape é a sublimação deste sentimento, ainda talvez pouco conhecido na Terra. Quando nos referimos a ágape, não é mais o amor pegajoso, com tintas carnais, com apelos físicos, de natureza sexual. É aquele amor de Emmanuel e Lívia, em há 2000 anos, assinalando a trajetória de 2000 anos destes espíritos, em que Lívia se sublimou naquela morte afrontosa, devorada pelos leões, em que trocou de lugar com a serva Ana, deu-lhe as vestes de matrona Patrícia, o que preservou Ana da morte, e utilizando-se vestes de serva, entrou para dar-se em sacrifício a Jesus. Emmanuel, então reencarnado como o senador Públio Lentulus Cornélios, ficaria para só saber disso muito tempo depois, anos, quando lhe chegou a informação de que a mulher morreu em holocausto a Jesus, o que se avultou imensamente aos seus olhos, mas abriu um abismo evolutivo entre ela, que singlou para as regiões felizes, e ele que permaneceu na terra para os resgates necessários, até sublimar-se agora no século XX, como o espírito orientador da mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier.
O amor ágape seria aquele assinalado por Alcione, aquele espírito nobre residente em Sírios, numa estrela que está mais de 9 anos-luz da Terra e de primeira grandeza, Sírios. Ela então se dirige a um supervisor espiritual de sua tarefa, Antêmio, e disse: Antêmio, eu gostaria de voltar à Terra. Alcione, o que vais fazer na Terra? Pollux, eu não posso ser feliz sem contemplar minha alma gêmea, que sofre lá na Terra. Você tem poder de me autorizar do regresso, mas minha filha e suas atividades aqui no campo da harmonia, tem outras almas que poderiam continuar. Dá-me um prazo na Terra para socorrê-lo. O que é capaz do amor? A renúncia de um astro de primeira grandeza, de um espírito quase puro, que volve outra vez para descer aos planos das faixas negras, como a gente é conhecido no mundo espiritual, o apelido da Terra, faixas negras. E aí ela volve para primeiro encontrar-se com ele ainda no mundo espiritual, quando ele numa região indefinível na paisagem humana, negra, usando capuz muito escuro, sombrio, dialogava com outros 4 companheiros, todos temendo a reencarnação. O medo de se reencarnar e esquecer o patrimônio cerebral, já que eram espíritos muito cultos, mas dotados de pouca evolução moral. Ela então se aproxima. Os 3 sentem uma necessidade de ir embora e deixam Pollux ali naquela região desértica, de pedras, de rocha, como se fosse uma paisagem lunar, morta, tudo escura. Aquele homem em sombras, um espírito desencarnado, e aquele favo de luz ao lado dele, aquele fascículo luminoso, para usar uma expressão de Manuel Filomeno Batista de Miranda. E Emmanuel narra em Renúncia que Alcione faz um esforço sobre-humano para compactar o próprio perispírito, diminuindo a vibração dela, como a luz que se apaga para tornar-se um torrão de carvão. Quando ela consegue se materializar no nível vibratório de Pollux, ele sente uma proximidade amorosa e faz uma prece, pedindo a Deus que ele não permitisse ele se reencarnar sem antes ver a amada Alcione, que chora copiosamente e pede para deitar a cabeça no colo dela. Parece um filho reclamando o carinho materno. Ela se senta no chão, coloca o ser amado com a cabeça deitada no colo e o acaricia eternamente. Os dois trocam confidências. Ela fala de esperanças, de lutas, de vitórias no porvir. E ele pergunta: você me acompanhará sempre? O que seria de mim, Pollux, sem seu amor? De que me vale o céu e as estrelas se eu não tenho sua companhia? O que não farei por ti, Pollux? Vai à terra, luta, sublima-te, torna o amor tua jornada, tua caminhada, e busca Jesus, que é este alfa e ômega, para onde todos nós estamos gravitando. Ele chora copiosamente. E ela, percebendo que ele está entrando num sono profundo pré-reencarnatório, ele faz um esforço de manter-se acordado. Ela entende e ele diz: Alcione, posso fazer-te um último desejo, um último pedido? Pede, Pollux. O que é que tu pedes que eu não te atenderia? Tu me darias um beijo. Ela disse: beijemos antes a glória de Jesus. Para ele seja todo o nosso ósculo e a nossa bondade. Mas atendendo ao rogo do amado companheiro de viagem evolutiva, ela se inclina e beija os lábios de Pollux demoradamente. Ele adormece. Ela toma-o nos braços
espíritos luminosos que vêm para servi-la, ela entrega Pólux adormecido e diz aos anjos que acompanhavam: meus amigos, eu entrego a vocês um tesouro. Tomem cuidado com o meu tesouro. E eles vão para a terra e reencarnam Pólux, que volve às procelas da reencarnação com o nome de Carlos Clanagan. Alcione depois mergulha também no corpo e nasce com o nome de Alcione, filho de Madalena Villamil e Cirilo Davenport, seus pais. Há uma saga, a história prossegue palpitante, aquelas almas lutando na Espanha de então, na França, os cenários onde ocorrem os fatos. Emmanuel ali está como o padre Damiano, o confessor de Alcione. A história prossegue, ela tenta se aproximar dele, mas ele está sempre envolvido com as lutas materiais, a busca de poder, esmagar os adversários, casa-se, procria 2 filhos, e Alcione percebe que não conseguiu aproximar-se dele para estabelecer o matrimônio. Então ela aguarda. Tempos depois ele o busca, mas ele está casado. Ela evita um relacionamento a 3 e pede a ele que seja fiel à esposa. Deve ser uma boa companheira, ele deu 2 filhos, permaneça fiel. Mas eu me equivoquei, eu sou infeliz. Oh Carlos, e quem é que não faz escolhas na terra inexitosas, infelizes? É natural, mas eu tenho que respeitar a sua esposa, que deve ser uma pessoa muito nobre, e a trata com muita delicadeza. Ficando solteira, atingindo os 40 anos de idade, Alcione então percebe que a melhor opção para ela é a vida religiosa. Dirige-se ao Carmelo, pede entrada, os pais já estão falecidos, cuidou dos pais até a morte, e na madureza dos seus 40, 45 anos de idade, Alcione adentra-se o Carmelo, toma o hábito e vai ser uma monja, uma freira, Maria Imaculada do Sagrado Coração de Jesus. O nome Alcione ficou lá fora. Quando se entra na vida monástica, se adota um novo nome. Ele segue sua trajetória, separa-se da esposa, adentra-se à igreja, que vivia aquele período terrível da criação do Santo Ofício, o tribunal da Santa Inquisição, que a mente desvairada de Santo Inácio de Loyola havia concebido para perseguir, caçar, torturar e matar os hereges, aqueles que discordavam da fé católica, em particular na Península Ibérica, onde milhares de pessoas perderam a vida na Espanha e em Portugal. Ele torna-se o Frei José, é o seu nome, o implacável perseguidor de judeus, de católicos displicentes, até que no Carmelo, onde Alcione serve, trabalhando com Jesus, as suas ideias criam embaraços e inveja nas irmãs do próprio Carmelo, que a denunciam ao Santo Ofício. Presa, acusada injustamente sem direito à defesa, ela é levada para a Catalunha, uma cidade próspera de Espanha, e ali encarcerada num cubículo, numa masmorra, numa torre, onde passa 10 meses presa, sem ser ouvida, comendo apenas pão e tomando uma caneca de água por dia. Era natural que o corpo da freira não suportou tamanha desnutrição. Pouco a pouco ela foi definhando, apenas segurando sempre um crucifixo que trazia ao peito, até que um dia não pôde mais levantar-se nem do lugar onde estava. Dormia sob panos imundos, e um dia, no acesso de tosse, veio a primeira rosa rubra de sangue dos pulmões, demonstrando que a tuberculose, o bacilo de Koch, se lhe instalara nas cavidades pulmonares. 10 meses são passados. O carcereiro desce com a ração de pão, o caneco de água, e dá-se conta de que a freira está numa poça de sangue, tísica, esquelética,
Ele então avisa de imediato ao Frei José: Frei José, vai ouvir a freira que foi trazida do convento do interior para o interrogatório. Ah, sim, tem uma mulher que eu preciso ouvir, mas há tantos processos em minha mão, mas ela está à morte. Talvez não haja nem tempo de ouvi-la em interrogatório, em confissão. Sim, eu vou. Ele marca a data, desce as escadas em caracol, e ele vai falando com o carcereiro as obrigações que tem. Quando ela ouve a voz, ela apenas exclama, no sussurro final de amor: Carlos, Carlos, Alcione, o que foi que eu fiz? Nada, Carlos, você não fez nada. Eu é que lhe pergunto, o que é que você fez de Jesus? O que é que você fez de Jesus, Carlos? A quem você jurou servir, amar, o que é que você fez dele? Alcione, Alcione, eu sou o homem mais infeliz da terra. Matei a mulher que eu mais amo na vida. Não, você não fez nada. Eu é que agradeço a Jesus, nesse instante, a honra de me despedir da terra, vendo-te e ouvindo pela última vez você. Carlos, volta para Jesus. Não te prendas ao mundo, porque o mundo não tem nada para te oferecer. Recorda que Jesus, Carlos, nos disse um dia: no mundo só tereis aflições. Eu venci o mundo. Vence, Carlos, a ti mesmo. E ama. Deu a ele a cruz que segurava, teve uma grande hemoptise, e dos pulmões vieram o sangue arterial, rico e vermelho, e ela morreu afogada em sangue nos braços dele. Esperando ela no mundo espiritual, Cirilo Davenport e Madalena Villani, os pais, recolheram Alcione e subiram como falenas de luz em direção às estrelas. Carlos permaneceu na terra para os resgates, tomado de violenta consciência de culpa. É a proposta do pensamento de Jesus esculpir o amor na convivência. Mas alguém não me ama. Ame. É feliz quem ama. Quem é amado está ainda na área infantil, está ainda na infância psicológica. Quem reclama amor não amadureceu. O que ama já atingiu a plenitude. Sejamos nós o que amamos. Aqueles que desenvolveram e desenvolvem esse sentimento na forma da bondade, da gentileza. Mas o outro me devolveu com ingratidão. O ingrato é um doente. O revoltado é um enfermo. O colérico está na patologia. Todos aqueles que estão num sentimento perturbador perderam o rumo, perderam o senso. O amor dá equilíbrio. Na convivência, amar o filho, amar alguém que nos compartilha uma relação afetiva, olhar que esbraveja contra nós e dizer: eu continuo amando. Você não vai tirar a minha capacidade, você não vai estragar o meu dia. Só pode estragar o nosso dia quem a gente autoriza. Se eu permitir que alguém me estrague o dia, ele me estraga. Me diz uma frase, eu passo o dia inteiro amuado, doente, assinalado pela perturbação. Mas se eu utilizar-me da onda do amor, o amor anula aquela onda perturbadora que foi contra mim disparada. E eu volto ao equilíbrio. Quando a pessoa que disparou o petardo perturbador volta para ele por razões de ressonância, e ele é que se contamina. Eu permaneço. Por que é que eu vou dormir ofendido? A ofensa é o amor próprio nosso atingido. É a nossa autoestima que parece que foi ferida, o orgulho que foi arranhado. Mas o que estão te dizendo a teu respeito, é verdade. Bom, então a pessoa apenas diagnosticou a verdade.
Mas o que estão dizendo a teu respeito é mentira. Tu não vais reagir? Eu não. Se o que dizem a meu respeito é mentira, problema do mentiroso. Ele que reúna provas para provar o que diz. Notemos que nos tribunais do júri só se prova culpa. Não se prova inocência. Quando não se reúne provas da culpa, se admite que o indivíduo é inocente. Só se tem provas da culpa. Da inocência, não. Ela é uma ilação por inexistir provas. Por ausência de provas, o réu foi absolvido. Porque é melhor soltar um culpado do que prender um inocente. No conceito do judiciário. Então o amor, como disse Pedro, cobre a multidão de pecados. Gandhi afirmaria, hinduísta, se duas pessoas na terra, um casal, atingir a plenitude do amor, vai anular o ódio de milhões. E ele conseguiu, amando a Índia, anular o ódio de milhões de indianos e paquistaneses contra o Império Britânico. E não matou, não feriu o britânico, o inglês. Parou o país e o britânico teve que libertar a Índia e seus 600 milhões de filhos, até ser assassinado. E ele disse a um delegado que foi designado para proteger-lhe a vida. Quando o delegado se apresentou, Sr. Gandhi, eu tenho uma tarefa de proteger porque eu sou o homem visado. E o que é que o senhor carrega nessa pasta? Uma arma. E o senhor pretende proteger a minha vida eliminando outra? Não. O senhor não vai andar comigo. Mas eu tenho... Não, o senhor não anda comigo. Porque se o senhor não é capaz de dar a sua vida para salvar a minha, eu não posso permitir que o senhor tire uma vida para preservar a minha. O senhor tem que dar a sua. Então com a arma, o senhor não vem. E não foi. E ao subir a escadaria de um edifício, alguém disse: Gandhi, Mahatma, grande alma. Ele virou-se e o fanático Sikh deu-lhe 3 tiros. Ele caiu ao chão e apenas pôde exclamar quem o ouvia: Oi, Rama, ó Deus. E saiu da vida para entrar na imortalidade. Amando Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, que disse certa feita, em 1989, um vídeo que eu assisti, que o companheiro de Feira de Santana, Clóvis de Souza Nunes, me exibiu sob grande emoção. Ele foi a Uberaba, em 89, e convidou Chico Xavier a vir a São Paulo para ser o presidente de honra de um congresso internacional de transcomunicação, que se realizou no Brasil naquele ano. E Chico disse: Ô Clóvis, o convite é honroso, mas a minha saúde física é muito precária e eu não terei condições. Posso gravar uma mensagem em vídeo e você exibe no telão para os conferencistas internacionais que estão descobrindo os espíritos desencarnados por equipamentos eletrônicos, enquanto no Brasil descobrimos os espíritos pela mediunidade. Mas eu, por saúde física, eu não irei. E gravou uma mensagem em que disse aos congressistas: convidado para ir ao congresso e ser o presidente de honra, agradeço, mas minha saúde precária não me permite. E o convite chega numa época em que eu recordo uma história muito antiga, que diz que um filósofo vivia em um país muito distante, muito velho, e o filósofo pregava a virtude, a bondade, o amor, a paz, concitava a juventude ao respeito, à ética. E como é natural, toda pessoa que semeia o bem tem muitos inimigos. Os inimigos tramaram contra aquele filósofo, levaram uma denúncia falsa às autoridades, e as autoridades, ludibriadas no senso de julgamento, foram à casa do filósofo e disseram: o senhor cometeu um grave erro e o senhor está exilado.
o senhor tem 24 horas para abandonar o nosso país. O filósofo não teve nem chance de defesa, não lhe deram. Reuniu as suas coisas mínimas, partiu a pé, abandonou seu país natal em lágrimas, foi refugiar-se numa nação muito distante, não vizinha daquele país. Passaram-se os anos. Surgiram outras pessoas que pediram uma reabertura do processo contra o filósofo e constataram que as autoridades haviam cometido uma grande injustiça. Ele é um homem inocente que foi exilado da terra em que nasceu e ainda está vivo, muito idoso, numa terra distante. Eu recomendo, pois, que façamos uma comitiva para ir visitar o filósofo, pedir-lhe desculpa em nome do país e trazê-lo de volta para que ele morra na sua terra natal. E uma comissão foi e encontrou o filósofo numa casinha caído aos pedaços no sopé de uma montanha, sentado à porta, muito velhinho. Filósofo, mestre, teu processo foi reaberto. Tua acusação foi apagada. Não há qualquer mancha contra a tua honra. Nós viemos te buscar. O filósofo sorriu e disse apenas: que bom que vocês vieram. Que pena que é tarde para voltar. E morreu. Fazê-lo parte da convivência humana e esculpir em nós a necessidade de recordar Jesus, o grande amor que passou pela terra não amada, visitando as almas sofridas, desencantadas. Ele amou incondicionalmente. E quando ainda estava em plena cruz, de braços abertos, contemplando a humanidade inteira, rogou ao Pai com infinito amor: perdoa-lhes, meu Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Olhando o infinito, ele nos legava a grande mensagem do amor. O amor que liberta, que pacifica, o amor que acalma, que dá harmonia. E foi assim que ele viveu toda a sua existência, amando os infelizes, os filhos do Calvário. E é diante deste amor e profunda gratidão, nessa terceira jornada de Coromandel, que optou por analisar este ano os conflitos e as problemáticas da família, que agradecemos a Deus a oportunidade de amar, de estarmos na terra nesses dias de transição, lançando em torno de nós a onda doçurosa e harmoniosa do próprio amor, afirmando em prece: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres, miseráveis cegos que fugimos desta luz que nos elevas, nossa oração rasga as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo nessa estrada corrigida. Sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-lhe, Senhor, tuas bênçãos, que nos consola, que nos levanta. Que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faz, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro, da imperfeição. Mestre Celso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo augusto e venerando do próprio coração. Muito obrigado.
Mais uma vez, somos muito gratos, São Marcelo, por nos sensibilizar claramente. Hoje, durante a tarde, nós tivemos o seminário e queremos registrar os companheiros que estiveram por aqui, de Monte Carmelo, de Araguari, Uberlândia, Patos de Minas, Catalão e Porto Seguro. A 20ª Feira do Livro Espírita de Patos de Minas acontecerá de 4 a 7 de setembro próximo. E serão 4 palestras. No dia 4, com Cassiano Oliveira, de Rio Paranaíba. No dia 5, com Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá. No dia 6, com a Célia Xavier Camargo. E no dia 7 de setembro, com Braz José Marques, de Conceição das Alagoas. O Rubens, da Rádio Fraternidade, nos prometeu amanhã trazer uma estatística sobre o alcance das nossas transmissões. Mas sou bastante curioso. Hoje eu dei uma olhada no site e pincelei algumas cidades que estiveram em contato conosco, nos ouvindo. A cidade de Londrina, de Camaragibe, em Pernambuco, Curitiba, Salvador, Castanhal do Pará, de Marabá, Natal, São Pedro da Aldeia, Juiz de Fora, Uberlândia, Assis, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e também de Vitória da Conquista. Mandando um recado para todos nós, para o Marcel, que é o nosso amigo Antônio Barreto Filho, é o coordenador da Semana Espírita de Vitória da Conquista e que desde a primeira jornada nossa tem nos orientado, juntamente com a nossa amiga Ana Maria, de Porto Seguro. Então, a nossa terceira jornada rende homenagens ao Barreto, de Vitória da Conquista, que faz e coordena um evento maravilhoso, que é a Semana Espírita de Vitória da Conquista, que está no seu 61º ano de existência contínua. A nossa terceira jornada prosseguirá amanhã com 2 seminários. O primeiro com início às 9 da manhã e termina às 12 horas, com o tema Reencarnação e Laços de Família, com Marcel. E no período da tarde, com início às 14 horas até às 17 horas, com o João Amar Zanolini, com o tema Um Desafio Chamado Família. A palestra de amanhã, à noite de nosso encerramento, terá o tema Vida em Família, Crises, Enfrentamentos e Superações. As inscrições para esses seminários podem ser feitas lá em nossa livraria, na secretaria, aí no hall de entrada. O companheiro Público Ariz, o escritor Público Ariz, está também na nossa livraria, autografando seus livros. Já publicou uma série de livros, já os li, vale a pena, ele estará autografando. Nós convidamos Helena Martins e Nicole Rezende, acompanhados por Célio Fernandes, que apresentará a música Sonda-me, fazendo deste cantar a nossa prece de encerramento de hoje, com as nossas vibrações de amor ao companheiro Simão Pedro de Lima. Conheces meus pensamentos.
é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me Nós estamos encerrando a terceira noite já, gente. Está quase terminando. E amanhã nós aguardamos todos vocês no seminário de manhã, às 9, no seminário da tarde e na palestra da noite. Agradecemos a presença de todos vocês e dos ouvintes da radiofraternidade.com.br. Boa noite.